O próximo tema, autoria, poetas comenianos. A professora Kátia Mello. Boa tarde. Eu sou professora da rede pública desde 2014, então sou ingressante ainda, e na Prefeitura de São Paulo ingressei em 2018 mesmo. Iniciei o mestrado Prof. Letras, que é voltado para professores da rede pública, então comecei novas metodologias em sala de aula para trabalhar com esse aluno que eu gosto de trabalhar, porque é um desafio, né? Então, nesse trabalho, que eu intitulei Autoria, Poetas Comenianos, eu vou falar justamente sobre a escola estadual onde eu trabalho, que é a João Amos Comênios, que fica no bairro da Vila Santa Catarina, na região da comunidade da Alba. Com esses alunos, eu já estou desde o sexto ano, então, hoje, eles estão no 8º, e eu acredito muito na criação de vínculos. E eu percebi que o meu trabalho melhorou muito com eles neste ano de 2018, justamente por essa proximidade. Nesse trabalho em sala de aula, eu considerei os autores, né, da área de língua portuguesa, linguagens, a Elisa Guimarães, Irandê Antunes, Luiz Antônio Marcuski e a Josete Jolibert. Justamente porque, com base também em Bakhtin, vamos pensar na linguagem como dialógica e interativa. Então, a minha proposta era justamente que os meus alunos eles interagissem e produzissem, tá? Fossem autores do seu próprio texto. E o principal é o público. É uma produção que não voltaria-se somente para a professora, né? Porque existe uma diferença muito grande em produzir um texto para um professor ou produzir um texto para um público, para a comunidade, né? Para que os outros pudessem ver, não somente restrito ao ambiente de sala de aula. A justificativa é justamente porque trabalhar somente um texto que eu escolho, a professora escolhe, ou um texto que já está pronto ali no livro didático, é limitado. Tá? Então, eu considerei que eu poderia ampliar esse horizonte para o aluno. A Elisa Guimarães, o que me chamou bastante atenção em um dos textos dela foi justamente esses trechos, que ela vai falar que a questão fundamental que se coloca em relação ao trabalho com a linguagem literária em sala de aula é a do processo de produção dos textos. O ato de escrever revela-se descoberta e exploração das possibilidades da linguagem. Desse por recompensado professor de português que viera transformar um aluno em sujeito de produção. Tá? Cremos ser extremamente importante incluir na prática dos exercícios a dimensão de construção de um texto enquanto realmente objeto literário. Então, não uma simples redação, né? É sempre o mais vibrante entusiasmo que escrevemos à margem de uma página literada produzida pelo aluno. Verdadeira vocação para a arte de escrever. É preciso explorar o talento. Então, essa era a minha proposta. Eu tenho alunos do 8º ano que já escrevem cadernos de poesia, porém não divulgam, né? Então, a minha sugestão para eles hoje é que publiquem na internet, num e-book, num blog. A Irandê Antunes também vai falar sobre isso. O professor tem que ir além da tarefa de retirar do texto fragmentos para que nele se reconheça uma unidade ou se exemplifique o emprego de uma regra gramatical. Ninguém fala, por exemplo, para exercitar um fonema, ou ninguém escreve a alguém com o simples propósito de praticar o uso de certas letras. Escrevemos para dizer coisas que, num dado momento, precisam ser ditas, fazem falta se não forem ditas. Então, eu considero também a visão de mundo desse aluno, não só o conhecimento que ele tem da língua portuguesa, né, ou da estrutura de um poema. O ensino de línguas, que, em última instância, esteja preocupado com a formação integral do cidadão, tem como eixo essa língua em uso, orientada para a interação interpessoal, longe, portanto, daquela língua abstrata, sem sujeito e sem propósito. Língua da lista de palavras e das frases soltas. O Marcuski, ele também vai comentar sobre o gênero textual, e há hoje um consenso quanto ao fato de se admitir que todos os textos comungam com outros textos, ou seja, não existe textos que não mantenham algum aspecto intertextual, pois nenhum texto se acha isolado e solitário.
Então, a questão da intertextualidade, com as leituras que os alunos já fazem, já fizeram, que há um estímulo já desde o 6º ano com esses alunos para que eles busquem leituras para a fruição, não somente as leituras obrigatórias da escola, e isso aparece na poesia, nas produções. Assim, a análise de gêneros engloba uma análise do texto e do discurso, e uma descrição da língua e visão da sociedade. E ainda tenta responder às questões de natureza sociocultural no uso da língua de maneira geral. O trato dos gêneros diz respeito ao trato da língua em seu cotidiano nas mais diversas formas. Na realidade, o estudo dos gêneros textuais é hoje uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial para a linguagem em funcionamento e para as atividades culturais e sociais. Então, essa era a minha proposta, aliar a produção textual, a produção de poesia, às atividades culturais da escola. A Josette Jolibert também vai falar. Num poema, em contrapartida, o autor dispõe da liberdade mais absoluta, a mais arbitrária, poderíamos dizer. O autor pode perfeitamente evocar numa ficção, sem eu, algo que o marcou profundamente. Ou, ao contrário, criar um texto onde os eu são totalmente fictícios e visam mais a envolver o leitor, que assim se deixa deslizar rumo à identificação com esses eu. O autor pode escrever um texto inteiro sem verbo atualizado, utilizando apenas infinitivos ou particípios, ou sem verbo algum. Então, a poesia permite ao aluno uma certa liberdade de criação. Finalmente, o autor não tem nenhuma obrigação de coerência lógica imediata e pode obter amplos efeitos da justaposição, de um verso a outro, de escolhas enunciativas totalmente diferentes. O meu objetivo, então, era estimular a autoria em sala de aula a partir da imitação de poetas consagrados da literatura brasileira e portuguesa, ampliando o repertório linguístico dos alunos através da leitura, análise e escrita de poemas. O objetivo específico, incentivar a leitura para a fruição, incentivar o gosto pela literatura, sobretudo pela poesia, desenvolver a capacidade de expressão oral e escrita, reconhecer o gênero poema e sua estrutura, apresentar poetas consagrados, bem como suas produções, proporcionar a interação através da leitura, produção escrita e artística coletiva, e propor a reflexão crítica e a capacidade de expressão das emoções, sentimentos e valores. Então, a minha proposta também, além da questão da criação, era coletiva. Eu trabalhei com grupos. Então, o aluno ele precisaria interagir na sala de aula com os colegas, discutir, analisar os poemas e produzir com o seu grupo. Então, foram 6 aulas. Na primeira e na segunda aula, eu apresentei a proposta aos alunos, e essa proposta já vinha pronta, dizendo que eles teriam que produzir para a comunidade, que seria uma apresentação a ser feita na festa junina da escola. Então, era a semana do Dia dos Namorados, e justamente o ambiente propício para a criação e depois a apresentação. A explicação do gênero poema e sua estrutura, trabalhar com as rimas, versos e estrofes, como eles poderiam encontrar isso na poesia. Eu selecionei alguns clássicos, porque seriam aqueles para trabalhar basicamente a sonoridade, ritmo, para que o aluno tivesse uma noção clara do poema. Então, trabalhei com o Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade, Trem de Ferro, do Manuel Bandeira, e A Porta, do Vinícius de Moraes. A aula 3 e 4, eu organizei a roda de leitura, para fazermos a leitura do poema, e também a antologia poética do Vinícius de Moraes, porque era o livro que tinha disponível na sala de leitura para todos os alunos. Nós fizemos uma discussão e a escolha do tema para a criação poética. E, devido à semana do Dia dos Namorados, eles escolheram o tema amor. Então, a produção poética foi feita em grupos. Nas 2 últimas aulas, após essa criação, eles elaboraram cartazes e foi exposto à comunidade na festa junina. Então, basicamente, foram esses dias de elaboração da atividade.
A avaliação considerou que ela é formativa, então eu considerei o processo de execução, a participação, o engajamento, o envolvimento de todos os alunos. Tá? Dentro de cada limitação em sala de aula, eu percebi que todos se envolveram. Até mesmo aquele aluno com mais dificuldade, né, tem um aluno que o poema, depois eu vou mostrar aqui, ele tinha muita dificuldade na escrita, né, questões graves de letramento, e ele decidiu fazer sozinho, e ele conseguiu produzir. Então, respeitando as limitações, respeitando as dificuldades, eu valorizei isso. Então, aquela questão do erro, né? Errar é normal, né? Então, eu achei que eles se sentiram valorizados e estimulados, né? Não tem problema se eu errar, né? Então, essas são as turmas, né? O 8º ano D, o 8º ano E. Os poemas que eu trabalhei com eles na sala. O momento em que eles estavam lendo, né, pesquisando os poemas do Vinícius e refletindo sobre o tema. Quando eles começaram a rascunhar os primeiros poemas. E aqui um deles, né, que ela vai falar sobre sol e lua, você era o sol, eu a lua, assim como a lua precisa do sol, eu precisava de ti, assim como o sol, você me ilumina. Mas só por algum tempo, mas foi perdendo o seu brilho novamente, como a lua. E leste desculpa, a foto está um pouquinho fraca, não dá para ler. Com medo de encontrar alguém que me ilumine, como você me iluminou, como o sol. Essas foram 3 meninas que fizeram. É um pouquinho fraca as fotografias, mas esse que eu gostaria de mostrar, porque o nome dele é Antônio, e ele produziu com bastante dificuldade, ele fez individualmente, e foi muito satisfatório perceber que ele conseguiu produzir um poema sozinho, né, diante de toda a dificuldade. Então, ele escreveu Flor Dourada, o amor é tão belo, belo como uma flor, flor de esmeralda, esmeralda se juntou. E o amor assim formou, mas um dia se quebrou e aos poucos se juntou. E assim ficou. Espera aí que não acabou. Esmeralda, escuro se juntou e assim o amor formou. Parece bobinho, mas eu até conversei com a minha professora no mestrado e ela falou, eles têm, né, em todos os poemas que nós olhamos, eles têm uma noção de sílabas poéticas, porque faz parte da canção popular, né, as 7 sílabas, né, a redondilha. Então, intuitivamente, eles sabem, né, todos os poemas vão aparecer isso, né, e eu continuo trabalhando poesia com eles, agora o soneto, já comecei a trabalhar, e eu vejo bastante isso, que vão aparecer várias vezes as redondilhas. Né, aqui tem vários outros. Aqui, quando eles produziram os cartazes. E a exposição na festa junina, né, que era a preparação do dia. Então, para considerações finais, considerando-se que a linguagem literária não se opõe à linguagem cotidiana, então, sem discriminar, menosprezar a linguagem e o contexto do aluno, né, mas age conjuntamente atribuindo novos sentidos às palavras, estas que são ferramentas de trabalho do poeta-escritor, observou-se o empenho dos alunos em transpor para o papel não apenas as palavras e o seu significado, a fim de expressar pensamentos e sentimentos, mas, sobretudo, a estrutura do poema, pensando em rimas, estrofes e versos. Dessa forma, as escolhas lexicais, a expressividade, o estilo, a temática, a criação poética dos alunos os faz se apropriar da sua língua, os faz refletir sobre sua escrita e sobre sua produção, sobre o que pretende expressar aos leitores, não apenas como um trabalho escolar, mas, sobretudo, como poeta, como escritor. Então, essas são as minhas referências, e eu agradeço a todos. Parabéns.